Senhoras e senhores, eu sou a Ana Shermack e hoje você está em mais um episódio do Pausa para o Horror. Olha só, aparentemente é a volta daqueles que nunca foram. E hoje eu estou aqui com ele, Igor Tancredo. E eu gostaria de perguntar, Igor, do que você tem medo? Boa noite, Ana. Eu tenho muito medo de ruiva. Coitado de você, né? Azar é todo meu. Estamos aí pra aterrorizar a sua vida. Esse é o programa de terror, né? Exatamente. Mas é um programa de terror feito pelas pessoas que têm medo, né? Esse é o propósito desse programa. Então, justo. Eu acho assim que pra você gostar de terror, você tem que sentir, você tem que sentir medo. Você pode até gostar de sentir medo, mas você tem que sentir medo. Se você não sentir medo, o filme de terror é só mais um filme. Não faz sentido, né? O livro de terror também é só mais um livro. É um romance. Exatamente. Bem, galerinha, faz muito tempo que a gente não tem um episódio do Pausa pro Horror. E provavelmente você tá se perguntando que porra é essa? que surgiu aqui? Então, eu resolvi chamar o Igor pra gravar esse episódio pra gente contar pra vocês o que vai acontecer na sua segunda temporada do Pausa pro Horror. Afinal, 13 anos de pausa, nada melhor do que reviver momentos, trazer coisas novas, botar um pouco de terror, aproveitar que é Halloween também. Então, Igor, o que a gente fez, Igor? Bom, a gente fez arte. A arte, como sempre, né? Arteiros, como somos. E nós nos juntamos para trazer algumas experiências de leitura de alguns textos, mas com uns efeitinhos por cima de alguns textos que a gente escreveu, tanto eu quanto você. E, assim, foi bem divertido. Já é pra falar sobre como é que foi esse processo, foi bem interessante. Eu acho que é muito interessante a gente comentar sobre isso, porque essa experiência é completamente diferente da experiência do primeira temporada do Pausa pro Horror, né? Onde a gente tinha um podcast normal comigo e com o Matheus conversando. Essa segunda temporada não é um podcast, porque eu cheguei com o Igor, a gente tava conversando sobre coisas que a gente gostaria de fazer, e eu comentei que eu gostaria muito de colocar os meus contos que eu tenho escrito em formato audiodrama, que é uma coisa que o Igor manda muito bem. E aí, por que não juntar o útil ao agradável, né? Eu comecei a fazer... Eu fico lisonjeado com o elogio, porque eu comecei a fazer, tem nem um ano, mas eu estudei muito pra isso, sacanagem. Mas foi realmente uma parada que eu me diverti muito fazendo e comecei a me dedicar mais em cima disso, e estudar e ouvir outros, assim, tipo... Aqui no Brasil a gente não tem tanto, assim, não é tão popular a parada do audiodrama, mas lá fora tem vários, tem até da Marvel, do Wolverine, que é fantástico, tem um do Wolverine muito foda. E quando eu fiz o primeiro do Blade Runner, eu falei, cara, esse tipo de coisa eu quero produzir agora, porque é muito bom mexer só com áudio, sacou? O recurso visual, às vezes, ele é muito difícil não ter ele, mas é muito bom pensar soluções pra não precisar dele. E eu acho que isso no terror, pro Pausa para um Horror, é muito bacana. E eu acho que isso que você falou, Nanda, de não pensar no recurso visual é uma coisa que acho que foi a minha maior dificuldade enquanto eu escrevia pro Pausa pro Horror agora pra essa temporada, porque em muitos momentos eu ficava visualizando as coisas como um vídeo. É muito difícil. O processo... Até na hora de descrever as coisas, eu tenho mania de descrever as coisas como se eu estivesse vendo em vídeo. O processo do audiodrama, assim, do roteiro, é como se você estivesse escrevendo de olho fechado, né? Você não pode dar o que você tá vendo, você tem que dar o ambiente. Sim. O ambiente, ele é tão importante quanto o que tá sendo dito, senão é só um áudio do Zap, assim, de alguém lendo uma parada pra você. E eu acho que é esse tipo de coisa que, pra mim, também foi complexo na hora de escrever, porque quando eu escrevo audiodrama, eu só boto as falas dos personagens e tal, e as ambientações de anotação pra edição. E voltar a escrever nesse estilo, assim, faz muito tempo que eu não escrevo, fazia muitos anos, assim, que eu não escrevia textos, assim, que não eram puramente, assim, falas, tipo... Uhum. E pensar isso no formato de audiodrama também foi complexo, né? Porque a gente já tem esse cacuete já de descrever aquilo que a gente vê, né? Das referências visuais. Mas foi muito bacana, foi muito interessante, assim, pensar, tipo, o que tá acontecendo nesse ambiente? Como é que... Porque, tipo, eu gosto muito, assim, de
quando eu vou descrever, é imaginar cheiro, a luz do ambiente, tudo que eu preciso de outros sentidos além da audição que o podcast só oferece. Sim. E é muito estranho pra mim que quando eu estudei direção de fotografia, né, a gente fala sobre isso, e eu tenho mania de visualizar muito isso, assim, de visualizar a cena, mas pensando, putz, que luz que eu vou colocar aqui, como que eu vou fazer isso? E daí quando você vai pro audiodrama, você não tem esse recurso, você não pode colocar uma luz, você não pode criar um ambiente, uma atmosfera de terror com luzes neon e enfim. E você tem que criar isso com a voz, a gente não é dublador, a gente não é artistas vocais, eu não sei como é que chama, mas enfim, foi uma experiência também muito interessante entender, tipo, como que eu gostaria que aquela frase fosse pronunciada, assim, foi um processo. E tem um caminho oposto também, que quando a gente vai escrever coisa com audiovisual, né, pro vídeo também, tem sempre aquela parada do não me conte, me mostre, né? Que, tipo, às vezes Sim. mostrar é muito mais interessante. Tipo, o filme de terror se aproveita muito disso, né? Ele não precisa te falar que, tipo, o Flanagan, né? Eu tava assistindo A Queda da Casa de Usher, eu terminei ontem, e ele usa muito desse recurso. Ele não precisa falar que o fantasma tá ali. Você tá vendo ele no cantinho o tempo todo, sacou? E como é que você vai fazer isso no texto quando vai ser um audiodrama, né? Porque você precisa passar a sensação de que o fantasma está ali. É bem diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi um aprendizado muito gostoso. E o que eu senti muito, pelo menos, na gente trabalhando junto, é que foi muito livre, né? A gente alterou muita coisa, a gente trabalhou muito no texto do outro. Acho que foi, pra mim, o mais legal, assim, ter essa sensação de, tipo assim, vamos lá. Muitas vezes a gente mexia no texto na hora que tava falando mesmo, gravando ele. Isso daí é, tipo, gravando qualquer tipo de material, é importante você que tá ouvindo aí saber que, cara, tudo ali. Não é pra você escrever o roteiro que você não vai mexer nele. A pior coisa que você faz é isso. E principalmente não fazer tudo sozinho. Tipo, eu e a Ana aqui, a gente não pegou assim, Ana, eu vou fazer só a edição e você vai fazer só os textos. Então, tipo, eu dava pitaco no texto dela, tipo, ela dava pitaco. Eu acabei fazendo texto também, que inicialmente eu não ia fazer, mas bateu ideia. E essa troca ela é muito importante pro produto final ficar uma parada mais completa, né? Senão é só a minha visão ou só a visão da Ana em cima das coisas. E eu acho que assim ele ficou muito mais harmônico. E já que a gente tá falando sobre esse processo, vamos falar um pouquinho de cada conto, que a gente vai publicar 7 audiodramas no total. Não são audiodramas gigantescos, cada um tem um tamanho diferente, né? Cada um é uma história diferente. Mas a gente começa ali com uma história antiga, que é uma história de bruxa, né? Sim. É um conto que eu escrevi já faz um tempo. E eu gosto muito desse conto. Eu tenho um carinho muito especial por ele. Eu acho que eu gosto da forma com que ele é repetido, como é que as coisas acontecem nele. E eu acho que o áudio ficou muito bom, assim, da gravação final. Ele tem uma cadência muito boa, que aí o áudio se beneficia demais. Que ele tem meio que uma pegada do filme da bruxa, sabe? Só que as coisas acontecem mais rápido e como a gente não tem recurso visual, elas precisam acontecer mais rápido, não fica chato. E ele tem essa coisa de não ser, tipo, o terror, eles têm algo mais sedutor, que eu gosto muito, né, nas histórias de terror, assim, aquele horror convidativo, né. O medo que fascina, né, que você fica hipnotizado por aquilo, eu acho esse um tipo de terror muito bacana, assim, eu acho que eu, por exemplo, se eu tivesse alguma experiência sobrenatural, nunca tive, e não acredito, então se você fala... nunca ter. Eu espero nunca ter, não acredito. Se acontecer, eu vou tentar achar alguma explicação lógica pra aquilo. Se não tiver, eu vou só ignorar e apagar da minha mente. É assim que eu funciono. Mas eu acho que, tipo, por exemplo, vamos dar um exemplo. Encontrei Cthulhu. Tô ali na praia, tô vendo uns negócios bizarros. Eu vou ficar fascinado com aquilo, tipo, igual os bichinhos, tipo, na luz, assim. É aquela coisa que a gente se pergunta, por que a pessoa está descendo nesse porão escuro enquanto ela tá ouvindo coisa? É a curiosidade sombria, aquela, Porque né? você desce no escuro na sua casa, porque você acha que não tem nada ali, você confia na segurança do lugar que você tá. E por isso que é fácil falar, tipo, os caras é idiota, desce sozinho no escuro pra acender o reator. Falei, pô, não é a primeira vez que essa pessoa não tá fazendo isso, sacou? Exato. Bem, além de uma história antiga, a gente tem a peça,
que esse sim é um conto antigo, foi o primeiro conto que eu publiquei em uma antologia há muito tempo atrás. E ele é um conto que ele parece algo, mas não é, né? Ele é um papá diferente. Eu lendo esse conto, quando você me mandou pra antes da gente gravar, eu tava jogando Baldur's Gate ainda na época, e li aquilo como se fosse o Rafael falando com o cara, sacou? Se o capeta fosse o Rafael, porque tem toda essa ideia do teatro. Esse conto agora virou outra coisa na minha cabeça e eu quero muito uma fanfic. Eu amo o Rafael, inclusive. Gosto muito dele. Porque é aquela coisa que tesa você, que te provoca, e você faz as merdas, né? E ela tá ali só pra ver, se divertir, se deleitar com a sua agonia, né? Que é o que o Rafael faz. Se eu continuar falando nisso daqui, eu vou entrar mais em detalhes do texto, então eu vou parar por aqui. Eu acho que esse é um conto que não dá pra gente falar muito, não. Mas ele, assim, modéstia à parte, é um conto muito bom. Espero que vocês gostem tanto quanto a gente. Até então, talvez eu não tenha editado os outros ainda, mas até então é meu favorito. Olha aí, já temos o favorito do Igor. Aí a gente tem um que ele não é terror, né? Que é o A Coisa de Humano. Sim. Ele é um... Ele possui coisas sobrenaturais, porém ele tem aquela quebra. Porque assim, eu acho que a peça, ela é um conto... né? Pesado. Onomatopeias pra explicar. Pesado. E aí a gente tem o Coisa de Humano pra equilibrar um pouquinho. E eu acho que eu gosto muito desse conto. Porque quando eu tava escrevendo esse conto, eu tava estudando Fly Me to the Moon na aula de canto. E eu descobri por um TikTok, assim, a história de Fly Me to the Moon. Que é uma história, uma letra feita pelo escritor né, o compositor. É uma história muito bonita, os dois estão enterrados no mesmo lugar e tal. E aí eu fiquei, tipo, fiquei pensando nisso, sabe? Porque a música tava fazendo tão parte da minha vida por tanto tempo ali, todo dia eu ouvia ela tantas vezes, que eu acho que foi uma forma de homenagear isso também, sabe? Marcar aquele período de Fly Me to the Moon pra mim. E quando você me mandou, eu até falei, parece uma historinha curtinha do Sandman, tá ligado? Foi o melhor elogio que eu já recebi um texto. Muito obrigado por isso, inclusive. Porque ele tem esse tom, assim, ele não é pra te dar medo, ele é pra você, tipo, ouvir aquela história, sacou? Tipo, aquelas... O pessoal do quadrinho vai sacar que no final ou no início sempre tem umas historinhas avulsas ali pra complementar volume. E eu acho que ela funciona muito nisso, porque ela é uma história bem curtinha, mas ela tem uma personalidade e uma presença muito forte, assim, sacou? Ela tem uma mensagem bacana. E ela entra nos meus preferidos porque eu gostei muito dos textos que a gente fez junto, das gravações que a gente fez junto. Tipo, nessa de diálogo, de conversar, e tem nós dois trabalhando junto em cena, digamos assim. Eu acho que foi uma experiência muito, muito legal. Eu acho que fluiu mais rápido também, assim. Foi aquela gravação que a gente fez de uma vez só. Foi. E eu acho também pelo costume, né? Tipo, igual, por exemplo, os últimos que a gente gravou, a gente fez também tudo de uma vez só, sacou? Foi bem mais rápido, né? Nossa, foi bem mais rápido, mas é o costume. É aquele negócio, você vai fazendo, você entende mais ou menos o que você quer. Os primeiros ali, tanto uma história antiga e a peça, eles foram os primeiros que a gente gravaram. Então, tipo... E dá pra ver bastante, assim, tipo, a intencionalidade da parada de um pro outro, tipo... Do primeiro pro segundo, então pros outros já vai mais direto isso. Não, e no primeiro a gente demorou muito pra pegar o tom e ficou repetindo e tentando encontrar como é que era essa história contada e tal. É verdade, as outras parece que já foram mais fáceis. Entendeu mais a história. Internalizar isso também. Bem, a outra história que a gente tem é o Convite, que essa história surgiu de uma imagem. Ela surgiu da imagem. E ela surgiu de uma parada assim, tipo, se a gente botar um bicho... Se a gente botar um bicho aí, sacou? Terror tem cheio de bicho aí, Pet Cemetery. Vou contar pra vocês que a ideia era fazer 13 contos. Eram 13 contos. A gente começou a fazer isso no início de setembro, gente. Não ia conseguir fazer 13 contos. Talvez a gente esteja gravando no dia 19 de outubro. A gente foi meio megalomaníaco. Eu tenho mania de fazer isso. Mas eu acho que, enquanto a gente, né, tava com essa ideia de, vamos fazer 13 contos, a gente separou várias ideias do que a gente gostaria. Quem sabe elas virem ideias para um futuro, pra uma próxima temporada aí.
Mas foram essas ideias e eu, pelo menos, o meu processo de escrita é muito, tipo, eu preciso de uma imagem pra me inspirar. Tipo, eu olho aquela imagem e daí dali vem uma história, eu sou muito visual. Então, esse conto específico, ela veio de uma imagem que eu olhei e mandei pro Igor e falei, Igor, olha essa imagem aqui. Não te dá um medo? E é uma imagem muito simples, é um cachorro olhando pra uma porta. E aí surgiu essa ela é história. muito agoniante. Ela é muito agoniante. E Te contar que eu mandei pra Raíssa essa foto, nossa amiga Rei Galvão, e ela mandou eu excluir do chat. Porque ela não aguentava olhar. porque ela realmente dá um incômodo muito forte na parada. E eu acho que esse foi o texto que acho que eu faço a maior parte das vozes, né? Eu faço a voz principal ali. E eu acho que foi o texto que mais demorou pra ser gravado. Porque, além de ser grande, né? Ele. Eu errava várias vezes, tem isso também. Mas ele tem várias mudanças de tom ao longo dele, assim. Tipo, tem todo o processo da coisa ir acontecendo. É E uma aí, história mais. Ele é mais conto mesmo, né? Tipo, ele tem um é. início, meio e fim, assim. Ele é um Ele contozinho não é mesmo. só um recorte ali como alguns outros são, né? Sim. Mas é uma boa história. A gente tem o seu texto, Igor. Que você escreveu. Cara, Como esse foi essa ideia, assim, texto. tipo, pá, surgiu? Cara, quando eu entrei na faculdade, quando eu tava ali com uns 18, 19 anos, eu tinha muita vibe de escrever. Eu escrevia muito, assim, participava de site, assim, publicava, tinha um monte de texto meu, tipo, publicado. Eu era muito na poesia também. Eu era muito da poesia. Foi a época que, assim, eu tava lendo Nietzsche. Nossa. Eu era insuportável nessa época. Jovem. E assim, vou dizer, entendi alguma merda. Na época eu achava que eu tinha entendido. Hoje em dia, pô, olho e falo, pô, sei porra nenhuma disso não. Mas foi a época que eu conheci o Edgar Allan Poe, né? Que eu comecei a conhecer a obra dele, eu comecei a ler. E aí, pô, já tava na vibe jovem emo. Tipo, já tava ali voltando na fase emo da minha vida. E, e desde então eu parei de escrever. Tipo, foi ali uns 2 anos que eu fiquei publicando. E desde então eu parei, tipo, nunca mais escrevi nada que não fosse coisa de RPG, que não. Eu lembro que acho que tem até um conto meu publicado, que é um conto de terror também, acho que eu nem te mostrei, nem falei disso com você. Olha aí. Não manda mesmo. Só que ele é bem grande, assim, ele tem umas 30 páginas. Daí não dá pra fazer aqui não. Baixou o Tolkien no menino. Não, pô, 30 páginas do Tolkien, 30 páginas é metade de um capítulo do Tolkien. 30 páginas é só ele descrevendo a folha. Mas eu gostava muito e eu parei, assim, porque, tipo. Parei, tipo, simplesmente fui fazer outras coisas. Principalmente depois do Covil também, né? Minha vida virou puramente RPG por alguns anos. Agora que eu tô saindo desse detox um bocado, né? Com os audiodramas não tem nada de RPG. E. E escrever esse conto, o meu processo de escrita, ele sempre foi assim. Eu não tenho essa parada da referência visual. Eu tenho a parada do que eu tô sentindo, da situação que eu vivi. Então, tipo, quando no início desse texto ele fala sobre a rua, tipo, a minha rua é só iluminada com luz branca e tudo é muito pálido. E aí é uma rua muito vazia, eu moro num lugar muito alto e de difícil acesso, assim, eu moro meio que escondido. E aí, de madrugada, né? Tipo, quando eu fico de madrugada acordado, eu vou fumar na janela e eu fico encarando. E a mesma sensação ali que tem nesse texto, eu tenho ela. Eu sempre acho que tem uma coisa, tipo, me olhando. Às vezes, quando eu tô sentado assim no computador, a janela é do meu lado e a janela ela é muito grande, ela ocupa, tipo, quase a parede toda. E ela é baixa, então eu consigo, assim, tipo, ver a rua inteira sentado na cadeira. E às vezes dá aquele arrepio na nuca, assim, de que parece que tem algo te olhando da rua, e você olha, tipo. Sim. Eu tenho isso, tipo, quase todo dia e é sempre de noite. Então. E eu falei, pô, se eu escrevesse sobre isso. Vamos contar essa história aqui, né? Vamos inventar. O que é essa história? Admito que depois que eu acabei de escrever, eu fiquei com medo de eu ter criado alguma coisa na minha realidade. Eu vou dar um spoiler aqui. Você nomeou, né, Igor? Você Eu escreveu nomeei. sobre. Eu escrevi sobre. E. Mas foi muito divertido escrever isso de novo, porque é uma parada que. Quando eu comecei, assim, tipo, pô, eu engatei de um jeito que, pô, acho que ele tem 3 páginas e meia, assim, o texto. Acho que é isso, quase 4. Pô, pra quem tava fazendo coisas que, tipo, tudo bem que os roteiros, por uma forma como eu organizo ele nos audiodramas, tipo, os audiodramas tem, tipo, 15, 20 páginas, mais ou menos, de roteiro, mas a estrutura de texto é diferente.
Mas foi muito divertido, assim, foi, tipo, rapidinho. Tipo, acho que em 20 minutos eu escrevi e eu virei, Ana, soltei isso daqui. E eu achei que a gente não ia gravar ele. Eu não achei que ele entraria na parada, sacou? Tipo, eu só mandei pra você, tipo, escrever essa parada aqui. Tipo, não era pra entrar no projeto. Aí a Ana virou, vamos gravar. Eu falei, então tá bom. Ué, né? Por que tem que ser só texto meu? Eu acho muito. Muito importante ter esse. Tipo, que eu falei, pô, não sei. Ele começou de um jeito e ele termina de um jeito melancólico. Eu acho que ele é o menos sobrenatural ali. Porque. Que eu vou começar a falar demais. Mas Mas foda-se. não seria a tristeza um pouco de horror também? Tipo, a solidão, ela também tem um terror. Tipo, o se sentir sozinho dá medo, né? É quando a gente sente mais medo, né? O estar sozinho não necessariamente dá um medo. Mas o se sentir sozinho, porque às vezes você pode até estar com gente ali. E eu acho assim, pra mim é muito mais assustador você estar com pessoas ali e você se sentir sozinho ainda. Porque você se sente acuado. Então eu acho que a solidão, ela é uma parada muito forte, assim, de ser explorada. E aí é uma parada que eu acho que no audiovisual, no vídeo, não funcionaria tanto, sacou? Não, é difícil, assim. É realmente difícil. E eu tenho um ritmo de escrita que, assim, não é que eu tenho um ritmo, assim, um tipo de escrita, assim, que eu sou muito pessoal nas paradas, assim. Tipo, eu sou e meio intenso, assim, com o que eu tô falando. Que eu sempre escrevo, você pegar, tipo, vários textos meus antigos aí, é sempre nessa pegada. E eu lembro que o pessoal falava, assim, tipo, eu gosto dos seus textos porque eu consigo me identificar porque ele tá muito ele é muito próximo, assim. Como eu escrevo muito Eu sobre... acho que essa é a nossa principal diferença de escrita. Eu escrevo de coisas muito longes, você escreve de coisas muito perto. Eu não. Eu sei que, né, a gente tem essa mania de falar, todo escritor escreve um pouco sobre si, mas os meus textos, principalmente contos de horror e tudo mais, eles são muito distantes de mim. Eles são sempre personagens muito diferentes, criaturas diferentes. Então eles sempre vão muito pra longe, assim. É como se eu estivesse, tipo, de cima olhando aquele acontecimento. Eu não consigo escrever sobre coisas que eu não vivo, sacou? Tipo, eu lembro que teve até, quando nessa época eu escrevia, a minha ex-namorada perguntou, ela, por que todos os seus protagonistas são homens? Aí eu falei com ela, pô, não sei, eu acho que, tipo, pô, porque eu sou homem e tal. E aí depois eu fui começar a tentar escrever de coisas, eu falei, poxa, mas eu não consigo me encaixar aqui. Eu não me sinto confortável escrevendo assim, sacou? Escrevendo, E homem tipo... não sabe escrever mulher mesmo, né, Igor? Que bom não, que você... eu já abdico disso. Já abdico disso já, porque realmente, poxa, cara, a forma como eu sinto é totalmente diferente. Como eu Só vou vejo pedir o um favor, mundo... Igor. Quando você for escrever um livro, não faz um livro onde o personagem principal é um escritor. Não. Todo escritor homem ali tem aquele personagem principal ali que é um escritor. Stephen King. A galera toda. Eu acho isso muito besta, porque todos os meus personagens eram a minha profissão, que eram jornalistas. Jornalista. Que era, tipo, porque, tipo, eu sabia da experiência da parada, sacava? Eu sabia descrever aquilo, sacou? Essa vivência maior, né? Mas aí a gente tem um conto, Igor, que fala sobre uma pessoa que tem a minha profissão. Nossa senhora. A gente tem um conto de youtuber. Esse conto a gente tava gravando e eu falei, Ana, eu não preciso nem fazer voz nem mudar, sou eu falando. Eu gostei muito desse. Assim, eu acho que foi uma ideia meio de última hora. Eu queria fazer um conto sobre uma casa assombrada. E saiu. Eu vou fazer isso só de... Eu acho que foi muito uma coisa que você me falou, que você falou, é áudio, não precisa tanta descrição e tal, porque os outros áudios têm muita descrição, né, os outros contos. E eu falei assim, vou fazer só em diálogo. E ficou bom. É só uma cena, gostei. É só um recorte ali de uma coisa que está acontecendo. Você não sabe o que aconteceu antes, não importa pra essa cena. Não porque, importa. Tipo, já te dá a ambientação, já te dá aquilo. E, cara, pra mim ele é o mais divertido, assim. Pelo menos foi o mais divertido de gravar. Foi muito divertido. Porque a gente trocou o texto todo, assim. Tipo, a gente falava outras coisas. Ele virou outro texto enquanto a gente tava gravando. Ele virou outro texto. Tipo, tem umas paradas aqui que eu boto expressões que eu digo. Tem uma parte que eu toquei transar por dar beijo na boca. Porque eu acho muito mais legal falar beijo na boca do que transar. Transar é muito formal. Não, mas ficou muito bom. E a gente tem o último conto, que foi o mais trabalhoso. Meu Deus, como foi difícil. Nossa, esse foi complicado. Nossa, como foi difícil escrever esse texto. Esse texto mudou trocentas mil vezes de versão. Nossa, ele mudou muitas vezes. É um conto
que surgiu do... E se a gente fizesse a autópsia De um bicho esquisito. de um bicho esquisito? Eu comecei esse conto com uma ideia meio Twin Peaks. Eu queria que fosse um cara chegando numa cidadezinha e tal. E aí eu percebi que, putz, ia demorar 30 páginas pra contar essa história. Não ia dar pra escrever do jeito que eu queria. Essa é a questão, né? Porque, tipo, que aí você me mandou, eu falei, vou dar uns pitacos aqui. Aí acabou que eu fiz outro texto. Não, e aí, a versão que eu te mandei já era a segunda versão, né? Porque eu comecei com Sim. a história da mulher chegando na cidade e tal. Mudei pra transformar ela num... Tipo, já ir logo pra ação. Não sabia como fazer, você falou assim, não... E aí você editou e aí eu falei, então, beleza, é isso aí. vamos nesse caminho. Que aí ele virou meio que um roteiro mesmo, porque eu botei, tipo, os sons, assim, pra dar esse volume, tipo, do ambiente pra gente entender na hora de ler. Porque, tipo assim, quando você me mandou aquele primeiro texto, eu lembro até de ter falado com você, Ana, tipo, foca só na autópsia, não dá o contexto, não precisa do contexto de onde essa mulher veio, por que ela tá aqui, porque não faz... Eu quero criar personagem. Tipo, mas não faz diferença pro objetivo final. Não faz. O principal é a autópsia, sacou? E eu acho que foi essa vibe. E aí, o que eu fiz? Eu fui pensando nisso e eu comecei a pegar algumas cenas de séries que eu já vi que tem isso, que tem, tipo, principalmente isso daqui, aquela série da Netflix do Guilherme Del Toro. Tem um episódio, que é o Gabinete de Curiosidades lá do Guilherme Del Toro, tem um episódio que tem uma cena que foi a base da estrutura desse texto, sacou? Que é a pessoa gravando, tipo, ele tá sozinho e tá falando o que ele tá vendo. E aí, nesse caso, a gente entra em contradição com o que a gente falou no começo, porque aqui o recurso visual, a falta dele é o foco. E assim, tá fazendo igual Lovecraft. Não. O Lovecraft, ele só falava, o bicho é feio, sai correndo. Indescritível. Indescritível. A gente vai dando a estrutura e tal. Vai falando de como é que é a pele, como é que é as paradas e tal. Mas mesmo assim, quando você vai formando o bicho, ele não faz sentido algum. Tipo, quando eu fiz essa parte aqui, eu falei, não tô nem aí se ele faz sentido. Tipo, ele não precisa fazer sentido, ele não existe. Não é esse o objetivo, né? Não é fazer tipo, sentido. ele não precisa ser não é o Conan vendo um elefante e não sabendo o que é um elefante. É um bicho que não existe, então ele pode ter qualquer coisa. Ele pode parecer com tubarão, pode parecer com abelha, pode ao mesmo tempo, sacou? E eu acho que a parte da autópsia é justamente esse excesso de informações, de características daquilo. Que dá até uma certa confusão pra você entender, né? Tipo assim, mas pera, como é que é? Leva você a querer imaginar aquele bicho e tentar formar ele dentro da sua cabeça. Eu acho que esse é o ponto alto aí dessa. E ele é o história. texto mais sem nexo, assim. Ele acaba, tipo, sem resposta de nada, sem saber de nada, você não sabe o que aconteceu, nem nada. É o meu tipo de história preferida, inclusive. Eu adoro o final aberto. Delicinha. E assim, o final aberto, eu tenho problema quando é o Christopher Nolan que faz. Porque se você precisa assistir um filme 3 vezes pra você entender ele, o problema tá mais no filme do que se você é burro ou não. Que, pô, o filme às vezes ele não se explica direito, que é o Tenet, por exemplo. Eu falei, pô, sou burro demais pra esse filme. E nesse daqui, tipo, você sabe o que aconteceu. Tipo, você sabe o que deu. Só que você não, a resposta você que não te dá... admitir. Você não sabe... A resposta que a gente não vai te dar, ela não faz diferença pra você entender o que tá acontecendo. Você sabe o que aconteceu, só não sabe como aconteceu. E o como... Eu não preciso te dizer, né? Eu não preciso te dizer. É o que talvez no vídeo eu te mostraria. E aqui a gente só pega e joga no lixo, tipo... Então pode ser que a experiência de você que vai ouvir seja confusa nesse... Mas ela vai fazer sentido, tipo, no final, sacou? Tipo, você tentar visualizar ela ser confusa, ela é proposital ela ser confusa. Sim. Mas aí a gente chega aqui, né, falando de todos esses contos. Eu vou deixar uma pergunta aí para as pessoas que vão estar ouvindo a gente. No final dessa semana, né, chegando aí no dia 31, vocês vão terminar de ouvir todos esses contos que a gente tem aí para mostrar para vocês. E eu vou querer saber qual é o seu preferido.
Porque é muito importante. Quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram, se vocês querem mais, porque aí eu boto o Igor pra trabalhar mesmo. Detesto. Não, Igor, você falou que queria fazer projeto junto aí, ó. Agora se ferrou. Mas juntou uma pessoa. Você juntou uma pessoa que gosta de trabalhar e outra que não gosta, é isso. É isso, a gente vai programar fazer 20 e faz 10. É verdade, pô. Vamos fazer 13. Ana, 7 tá bom. 7 tá bom. Uma semana de Halloween. Semaninha ali, aniversário do Pausa. Mas assim, conclusões, Igor. Você gostou? Foi bom? Foi bom pra você. Eu me diverti muito fazendo, assim, tipo, eu quando a gente começou a fazer, eu tava meio incerto do que ia ser, se eu ia conseguir fazer, principalmente a parte do áudio. Mas todo o processo de entender, eu gosto muito desse momento do projeto que a gente começa a entender, que as peças começam a se encaixar. Sim. E às vezes tem projeto que demora muito tempo pra isso acontecer, e eu acho que nesse a gente casou muito rapidinho o que a gente queria com isso. As nossas intenções com isso. Eu acho que foi assim, no início a gente ficou um pouco confuso, mas no final acabou, sei lá, encaixando tudo. Foi muito, muito bom. Sim, sim. E aí eu adiciono na sua pergunta também pro pessoal se é válido a gente também fazer isso com outros gêneros, além do terror também. Apesar desse programa que chama Pausa para um Terror. O bom do pausa é que a gente pode fazer pausa pra qualquer coisa, Igor. Exato. Nossa, olha só como é que a pessoa é visionária. A pessoa... Eu tô aqui chegando com o fubá e ela tá com a broa pronta. Pausa pra uma ficção, pausa pra um romancinho, pausa pra um suspense policial. Que pausa você quer fazer? É isso. Exatamente. Que eu te pergunto. E eu acho que seria interessante também, Ana, depois desses 31 dias aí, do dia 31... Se o pessoal quiser também, a gente pode disponibilizar o texto também. Com certeza. Pra eles verem, tipo, os milhões de... Se você quiser o texto, você sabe o que você faz? Você assina o padrinho. Olha só. Do Pausa para um Café. Que os padrinhos vão receber esses textos aí, ó. Certinho. Vão receber um e-book. Vou fazer aí pra vocês, tá? Fica aí. Que isso, olha só. Só criando produtos. Aqui é isso. Produto atrás de produto. Mercenário é o nome dela. Não, mas me deu uma boa ideia. Realmente, o pessoal aí do Apoia-se vai receber o e-book, acho bonitinho, assim. Comemoração de 13 anos, né? E você sabe por que 13 é um número cabalístico, assim? Tipo... Porque é o número do Lula. Pô, eu ia trazer informação histórica, mas não vou mais também. Eu não vou mais. 13 confirma. Não vou. É isso, gente, é isso. Eu espero que vocês apoiem isso, até pela minha saúde mental de ter que lidar com essa mulher maluca. Eu adoro que às vezes as pessoas olham pra mim e me acham super séria e elas começam a trabalhar comigo. Vocês não têm noção do que é a Ana Schermacher por trás do Pausa para um Café. Vocês não têm noção do que é receber uma mensagem no dia 4 de maio. Igor, vou pintar minha cara de verde. E eu, Ana, por favor, não precisa disso tudo. Tem Photoshop. Ela, não, eu vou pintar de verde. E é isso. A dedicação ao conteúdo que vocês recebem. Por isso, deixa o seu like, se inscreve no canal. Brincadeira. Pessoal, compartilha com os amigos de vocês. Manda o Pausa pro Horror aí pra galera, porque vai ser muito importante o apoio de vocês aí, pra que a gente saiba que é possível fazer mais disso, se dedicar mais aí nesse projeto. Então... se vocês querem novas temporadas, deixa, comenta, compartilha e a gente se vê. Mas antes disso, Igor, onde as pessoas podem encontrar os seus outros audiodramas? Ah, perfeito. Se você parasse só onde fosse me encontrar, eu ia falar lugar nenhum. Não quero ninguém vindo atrás de mim, não. De acordo com a Receita Federal. Mas você pode me achar lá no Covil ou no meu perfil mesmo, @Igor Tancredo nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. Finalmente recuperei o Igor Tancredo. Que antes era Igor Tancredo, o do era um 0 no final, porque eu era o dono da conta original Igor Tancredo, mas eu perdi o acesso a ela. E aí cancelaram as contas que não tinha acesso há muito tempo e eu consegui recuperar. Ou lá no perfil do Covil _Inc., onde você vai achar os links lá pro Spotify, para os outros agregadores dos audiodramas. Até então tem o completo, o de Blade Runner. Quando esse podcast sair,
O do Senhor dos Anéis, né, o Sombras de Angmar, ainda estará no terceiro episódio, porque o 4 vai sair na semana do último episódio, vai sair no dia 3 de novembro, que é sempre a última sexta-feira do mês que eu publico, ou pelo menos a última semana que fecha o mês, né, porque 30, 31 é uma segunda-feira, segunda e terça. E você pode ouvir lá, que tá bem bacana. Ali, tipo, você que tá ouvindo isso, sei lá, talvez depois de ouvir todos os outros episódios dessa série do Pausa para um Horror, eles têm uma estrutura bem diferente e realmente parece estar ouvindo uma novela. Tipo, e eu espero que vocês gostem lá, que tá bem bacana. Muito bom. Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês e até a próxima.